as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você. Ninguém viu, nem ouviu, é inédito. Você precisa crer. Oi pessoal, vamos estar meditando em Lucas capítulo 13 a partir do versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente durante 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a em frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs a mão na cabeça e imediatamente ela se endireitou-se e passou a louvar a Deus. O que podemos ver aqui? Essa mulher estava encurvada há 18 anos. Ela estava desse jeito há 18 anos. Ela não nasceu desse jeito. Com o tempo, ela foi ficando desse jeito. E de forma alguma ela conseguia se endireitar-se sozinha. Então, você imagina assim, o que seria uma mulher encurvada, 18 anos, que peso que ela tinha. Isso deveria doer, deveria causar muitos danos, porque eu falo assim que quando eu fiquei mancando, fiquei com a perna ruim no começo, que eu fiquei assim, porque até a perna paralisar, eu comecei a dar passos lentos, aí foi ficando mais lento, até paralisando. E isso era a perna, mas só que a perna é uma parte do corpo, e quando uma parte do corpo tá ruim, afeta tudo. Doía minhas costas, doía meu ombro, doía todo o meu corpo e doía minha cabeça. Então, você pode perceber quando você tá com dor de estômago, quando você tá com alguma coisa, às vezes começa a ficar dolorido a sua barriga, o seu corpo, começa a afetar outras coisas e o nosso corpo, ele é todo conectado. Quando eu fui fazer fisioterapia, nossa, é muito interessante. Quando você vai fazer as massagens, você acha que tá doendo o pé, a pessoa vai lá fazer fisioterapia. Não, tem são muitas coisas ligadas que não é trabalhado no mesmo lugar. Então, por isso que quando eu comecei a perder meus movimentos, ninguém conseguia descobrir, porque também eu não conseguia explicar de onde tinha vindo. Porque o corpo, tudo precisa, uma coisa é ligada à outra. Então, poderia ser a perna, mas poderia ter vindo de outro lugar. Então, é muito difícil quando já está tudo desconectado. Então, eu fiquei imaginando a vida dessa mulher, 18 anos desse jeito, todas as debilitações dela, todas as dores, e ela estava andando desse jeito. E Jesus chamou ela, e Jesus foi até ela, né? Mas só que eu acredito, se Jesus foi, vamos ver aqui o que eu vejo aqui. Primeiro, eu vejo que essa mulher não nasceu desse jeito. Ela não nasceu desse jeito. Ela estava 18 anos desse jeito. O porquê que ela ficou desse jeito? Não sei que peso que ela carregava, que ela veio carregando durante os anos. Ela veio carregando. Então, isso me vê também que às vezes a gente se acomoda com muita coisa na nossa vida, a gente se adapta com muita coisa. Ela foi adaptando a viver desse jeito. Ela foi se encurvando. Ela adaptou muitas coisas na vida dela
e ela veio se encurvando com o tempo. E ela não conseguia se endireitar sozinha. Ela não conseguia, ela precisava de ajuda. E Jesus, vendo aquilo, ele chegou até ela e Jesus ofereceu ajuda para ela. E ela aceitou. E ela decidiu. Mas só que, do mesmo jeito que aqui eu vejo uma decisão também. Porque Jesus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Então, muitas coisas que tem na nossa vida, que às vezes a gente tem que resolver, a gente tem que decidir resolver, a gente adapta as coisas na nossa vida. Por exemplo, às vezes você tá com um problema, você fala, eu vou resolver depois, eu vou resolver ano que vem, depois que eu faço, depois... Então, você vai deixando aquilo lá, e quem sabe se aquilo já não tá 18 anos aí com você e você ainda não resolveu, né? E você acha que isso daí não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas é um peso que você colocou em você um peso. Às vezes você tá às vezes não, muitas vezes a gente não quer resolver o problema porque a gente acha que o problema vai causar mais problema. Mas, na verdade, o problema vai virar um problemão se você não resolver logo. Muitas vezes as pessoas estão com problema no casamento e falam, depois eu converso, depois eu resolvo. Aí entra o comodismo. Tá bom, meu marido ele é assim, mas é melhor do que ficar sem marido. É melhor do que isso. Não, resolva, sente, converse, ore, apresente para Deus, entregue para Deus isso daí, não coloque esse peso em você, porque muitas vezes eu vejo assim, a parte mais afetada é o casamento. A parte mais afetada que eu converso muito com as pessoas é sobre o casamento. Não deixe para depois, resolva tudo. Converse, por mais que seja difícil resolver as coisas, resolva. Não adapte as coisas na sua vida. Se não tá bom, converse, porque eu falo que para você se relacionar com alguém, você tem que ter diálogo, você tem que conversar, você tem que conhecer, você tem que saber o que a pessoa gosta, se vocês tiverem que adaptar alguma coisa entre vocês dois, conversar o que um gosta, o que o outro não gosta, o que tá bom para um, o que tá bom para o outro, equilibrar isso, porque isso sim vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, muitas vezes a gente adapta muitas coisas na nossa vida e depois, quando fica que nem essa mulher encurvada que ela queria resolver, ela aqui fala que ela não podia se endireitar. Então, isso quer dizer que ela queria se endireitar, mas ela não conseguia mais. Então, por isso que a gente não pode entrar no comodismo. Não pode entrar no comodismo. Tem que resolver as coisas, tem que pôr em oração, tem que colocar tudo em oração, pedir direção. Outro dia uma pessoa até perguntou para mim o que era mais importante, se era a oração ou ler a Bíblia. Aí eu vi um pastor falando e eu achei super interessante, que ele falou qual era mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda. Então, o que os dois é importante, que a maneira que a gente se relaciona com Deus é através de oração. E para a gente conhecer, todo relacionamento precisa conhecer, e a gente precisa ler a Bíblia, porque a gente tem que conhecer quem é Deus, a gente tem que saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Quando a gente está num relacionamento, a gente tem que buscar saber
quem é a pessoa, o que ela gosta, tem aquele processo de se doar, sacrifícios. Eu já falei que toda decisão leva uma ação, leva uma atitude e leva sacrifícios. Sacrifícios de mudança, sacrifícios que você vai estar mudando certas coisas em você e o seu marido vai estar mudando também. Então, muitas vezes, que nem, por exemplo, assim, essa mulher, eu vendo aqui, ela estava encurvada, ela queria se endireitar, mas ela já não sabia nem como que ela ficou desse jeito, porque ela foi deixando para depois, foi acumulando coisas, foi acumulando, e depois ela não sabia nem resolver isso. Mas uma coisa eu te falo também, que Jesus, ele tá te chamando para você entregar para ele, que ele tá vendo você desse jeito, sobrecarregado, pesado, e ele não quer que você viva desse jeito. Então busque entregar tudo na mão de Deus, porque também podemos ver em João capítulo 15, então Jesus fala aqui: sem mim nada podeis fazer. Então, como que a gente vê aqui? Se nada a gente pode fazer sem Jesus, nada podemos fazer, nada. Só Ele pode agir na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente entregar tudo para Ele. Que nem, por exemplo, assim, você pode até casar, você pode até ter uma família, que nem essa mulher, ela estava andando, mas ela estava andando encurvada. Você às vezes está com casamento atribulado, você às vezes tem casa, tem filhos. Esse que é o comodismo. Às vezes as pessoas olham assim: tá, eu tenho uma família, tá bom, pelo menos eu tenho uma família, tá bom, eu tenho isso, pelo menos eu tenho isso. Não é pelo menos. Busque entregar tudo para Deus, busque o melhor de Deus, busque a paz que o mundo não pode dar. Entregue a sua família, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo casamento, lute por tudo que Deus tem para te oferecer. Deus não quer que você ande que nem essa mulher encurvada. Então, a palavra de hoje que eu deixo, que emenda com de ontem, que a gente falou sobre decisão. E depois da decisão, não se acomode, não adapte as coisas na sua vida, não adapte as coisas na sua vida. Jesus tem as coisas muito melhores para a sua vida, tem planos muito melhores. Eu já falei que Deus, ele tem planos para nossa vida, mas eles não são decretados. Eles não são decretados, assim como você faz planos para os seus filhos, você planeja muita coisa para eles, mas só que às vezes eles querem seguir um caminho diferente, eles querem ir pelo caminho dele. E nessas coisas, Deus também é nosso Pai, ele não se mete. Então, Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, mas eles não são decretados, porque são planos, ele tem planos grandiosos para a nossa vida, mas a gente tem que buscar saber o que Deus quer, buscar obedecer, porque assim como é na sua casa, quando eu acredito que muitos pais, maioria, todos, né, tem uma regra dentro de casa, muitas vezes são regras rigorosas. Às vezes os pais falam para os filhos: olha, você só fica aqui se você fizer isso, se você não quiser fazer isso, você pega suas coisas, pode morar sozinho, você pode fazer isso. Então tenha suas leis debaixo da sua casa, você é pai, você sabe como você age com seu filho. Então com Deus não é diferente. A gente somos pais, a gente temos planos, a gente tem as nossas leis dentro de casa, mas só que os nossos filhos às vezes querem seguir caminhos diferentes que não dá para a gente impedir, porque é a vida deles e eles querem viver assim como nós vivemos a nossa. E Deus também nessas coisas ele não se mete.
Ele dá o livre arbítrio pra gente. Então, se a gente quer viver os planos de Deus, a gente tem que buscar saber quais são, a gente tem que buscar obedecer também, buscar obedecer as regras dele, os planos dele e o que ele quer pra gente. Então, Deus abençoe o seu dia e que a palavra de hoje é para você ficar meditando, para você buscar o melhor, não se adaptar com coisas que te façam sofrer. Se resolva. Deus abençoe. Aleluia, bom dia ficar como quem sonha.